Bom dia! Veremos hoje o capítulo de número 44 do livro de Isaías. A loucura da idolatria. O livro de Isaías tem 66 capítulos e nós estamos no capítulo de número 44. Estamos nos baseando nos comentários e nas referências da Bíblia de Estudo de Genebra, a qual recomendamos que você adquira. Pode adquirir em nossa loja, na livraria ou Semeadores. Nós estamos vendo que o propósito de Isaías era incentivar os seus contemporâneos a serem leais ao Senhor e exortar também os futuros leitores exilados a se arrependerem dos seus pecados e ainda confiarem que, após o exílio, o Senhor abençoaria o remanescente fiel e as outras nações. O livro de Isaías foi escrito há mais de 2.700 anos. Merece respeito, viu? Eu sou o pastor Daniel Deusdete das Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Todos os dias estamos aqui com uma palavra de Deus, de edificação, de exortação e de busca a esse Deus que se deixa achar. Vamos adorar ao Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. Estamos aqui com essas nossas reflexões desde 21 de abril de 2016 e iremos até 23 de julho de 2019, quando concluiremos, então, o nosso projeto 1189. Abra aí, por favor, a sua Bíblia no capítulo de número 44, de preferência na Bíblia de Estudo de Genebra, e faça sua leitura prévia antes de nos ouvir. Seria melhor, viu? Para você saber do que estamos falando. Como já dissemos, nós estamos na quarta parte. Nós dividimos o livro de Isaías em 4 partes. Então, estamos vendo Isaías e o julgamento babilônico, que começou no capítulo 40 e vai até o capítulo de número 66. Dentro dessa divisão, nós estamos vendo a capacidade e a determinação de Deus de trazer restauração para o seu povo na Babilônia. Como também já dissemos, dos versos 12 ao 44, 23, estaremos vendo o poder de Deus na restauração do povo de Deus, sendo que muitos duvidavam de que isso seria mesmo possível. As profecias proferidas visavam assegurar aos israelitas no exílio que eles não precisavam temer, pois que Deus seria plenamente capaz de cumprir a promessa da aliança. Também essa parte que nós estamos vendo foi dividida em blocos ou sessões para melhor compreensão. Estamos vendo o bloco de número 11, Salvação para Israel, no capítulo 44, do verso 1 ao verso 5. Novamente, pela 5ª vez, nessa sessão de 4 capítulos, envolvendo os versos de 12 ao 44, 23, Isaías reafirma a nação, a libertação do cativeiro do exílio. Jacó, seu servo, e Israel, seu escolhido, aqui carinhosamente chamando de Jesurum, são convocados a ouvir o que diz o Senhor, que os criou e como uma mãe os formou desde o ventre materno, e que os ajudará, como fazem os pais aos filhos a quem quer bem e que também são tementes a Deus. A primeira coisa que ouvem é que não temam, e lhes explica por que não deveriam temer. Fazendo um parênteses na explicação e reflexão do tema, com a preciosa ajuda dessa Bíblia de Estudo de Genebra, muito criticada por alguns que dizem ser verdadeira colcha de retalhos, uma vez que foi feita e produzida para o idioma alemão e que, ao ser traduzida para o português, perdeu o sentido real e os propósitos na comunicação da sua mensagem. As primeiras palavras que a divindade, esteja ela na forma que estiver, comunica com os humanos, é ministrando-lhes a paz e a segurança por meio da frase imperativa, não temais, ou seja, paz seja convosco. É uma forma de abordagem inicial que nos comunica tranquilidade e apazigua nossos corações que andam em constante guerra, perturbação, ansiedade e temores. É assim que nosso coração agitado anda. Lembra-se lá quando os discípulos estavam reunidos, todos dentro do cenáculo? Jesus tinha morrido e eles estavam lá reunidos com medo dos romanos, com medo dos sacerdotes, com medo de todo mundo. Quando Jesus entrou com as portas fechadas, o impossível acontecendo, a primeira coisa que Jesus ministrou ao coração deles foi essa: paz seja convosco.
Depois de lhes mostrar a mão e o lado furados e os pés, novamente ele ministrou algo para o coração deles. E sabe qual foi essa segunda vez que ele ministrou? O que ele disse pela segunda vez? Novamente, paz seja convosco. Então, essa é uma forma de abordagem inicial que nos comunica tranquilidade e apazigua nossos corações que andam, como já dissemos, em constante guerra, perturbação, ansiedade e tremores. A explicação por que não deveriam temer é que ele, o Senhor, derramaria água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, e o seu espírito sobre toda a sua posteridade, e a sua bênção sobre os seus descendentes. Verso 3. Em consequência, desse derramamento, eles iriam brotar como a erva, como salgueiros junto aos ribeiros das águas que dirão depois, com os corações cheios de alegria, paz e segurança: eu sou do Senhor. E escolheriam o nome de Jacó e por sobrenome Israel, por causa da bênção do Senhor sobre eles. Essa salvação anunciada é muito grande e encontra o seu paralelo na vida real do Messias e do povo de Deus, que se manifestaria dali uns 700 anos com o advento da vinda de Cristo, donde seria o nascimento da sua amada igreja, que formaria o conjunto de todos os crentes espalhados em todos os cantos do mundo. O Espírito de Deus é o poder por meio do qual Deus realiza a sua vontade e confirma suas promessas. Ele operaria poderosamente na bênção futura de tudo criado, como fez na ordem primitiva na natureza. Gênesis 1, 3. O Novo Testamento vê o cumprimento dessa promessa na obra miraculosa de Jesus por meio do poder do Espírito, na renovação da igreja, hoje promovida pelo Espírito, e na vinda gloriosa dos gloriosos novos céus e terra. Dessa nova era de restauração, muitos iriam participar juntos, judeus e gentios, confessando o nome do Senhor. Parte 12, um pronunciamento judicial contra as nações e contra os seus ídolos. A partir do verso 6 até o verso de número 20 do capítulo de número 44. Mais uma vez, agora pela sexta vez, nessa sessão de 4 capítulos, envolvendo os versos de 40 a 44, 40, 12 a 44, 23. Isaías ataca a descrença em Israel e novamente ele usa o discurso de Deus no tribunal celeste contra as nações gentias e contra os seus ídolos que nada são ou que nada podem fazer. Ele é o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos, que fala e afirma ser ele o primeiro e o último, e que fora dele não há outro. Verso 6. Em seguida, uma pergunta retórica, demonstrando que o Senhor é soberano sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. Não deveriam se assombrar, nem temerem, pois ele os fez ouvir e previamente anunciou que eles seriam suas testemunhas de como o Senhor tinha demonstrado a sua superioridade sobre todas as nações e sobre todos os seus deuses, não existindo outro que possa ser coigual ou desafiante, ou que mesmo ameace a sua divindade ou seu poder. Não há outro Deus além do Senhor. Esse era o testemunho de todas as testemunhas do Senhor. Não há outra rocha que conheça. Em seguida, dos versos 9 ao 20, Isaías descreve em detalhes a loucura da idolatria, uma vez que o que faziam era sem sentido e, para agravar a situação, transformavam as obras das suas mãos em seus deuses, diante dos quais se curvavam em adoração. O diabo cega o entendimento dos incrédulos e dos que insistem em rejeitar ao Senhor. Se ele nos falou e insistimos com nossas idiosincrasias sem sentido e objetivo algum, então estamos vivendo nas garras da aparência, do engodo e da ilusão. Isaías 44, versos 9 a 20, descreve nossa insensatez, refletida na nossa idolatria. Fazer uma escultura como obra de arte é muito interessante, mas transformar essa arte por meio de bênçãos, ou qualquer ato profético, ou consagração, ou algo sagrado, é uma tremenda cegueira espiritual dos que fazem e de todos os que as adoram.
É uma completa insanidade. Às vezes eu me pergunto, será que somos mesmo racionais? Eu acho que nós somos tendentes a seres racionais. Racionais mesmo, não. Absurdo isso que nós fazemos. Estou falando nós no sentido geral, dos humanos. A força da ilusão que mantém um homem preso e escravo de imagens de escultura é a força da rejeição ao Senhor, por causa dos seus pecados, os quais não quer de forma alguma livrar-se deles. Não devemos temer qualquer objeto, ou maldição, ou praga lançada contra nós em nome de tais deuses, que não são deuses. Antes devemos temer ao Senhor. Ele deve ser nosso espanto e temor e terror. Parte 13, salvação para Israel, dos versos 21 ao 23, dentro do capítulo de número 44. Então, estamos finalizando essa sessão de 4 capítulos, que envolveu os versos de 40, 12, como já anunciamos, até o 44, 23, onde por diversas vezes vimos Isaías atacou a descrença em Israel e reafirmou a Israel a salvação do exílio. Esta é a sexta vez, fechando essa sessão, que Isaías, sexta vez, reafirma a salvação do exílio. Aqui agora vem uma mensagem de promessa de livramento, começando com uma exortação para se lembrarem dessas coisas, tanto Jacó quanto Israel, de que Deus não se esqueceria deles e, melhor ainda, apagaria suas transgressões como a névoa e os pecados, como acontece lá na nuvem. Ambas, as névoas e as nuvens, são sempre passageiras, mas o perdão dos pecados é para todo sempre. Que ídolo poderia fazer isso e dar a paz às nossas consciências carregadas com a culpa do pecado? Isaías chama a cantar alegremente os céus, porque o Senhor o fez, e para exultar as partes mais baixas da terra, os montes, os bosques, as árvores. Enfim, Isaías chama toda a criação a se dedicar, a se deleitar na redenção de Israel, no exílio, um ato promovido por Deus. Um tema semelhante é visto em Romanos 8, verso 22, em que Paulo declara que toda a natureza espera pela redenção dos filhos de Deus na volta de Jesus Cristo. Uma nova parte nós vamos começar agora, que é a parte C, os dois instrumentos de Deus para a restauração. Essa parte C vai do 44, 24 até o 55. Então serão aí uns 12 capítulos, do 44, ou 11, né? Até o 55. São 12, na verdade. Nós estamos aqui nesta última parte, 4 de 4, que ocupa uns 26 capítulos. 44 até 55, na última parte do livro de Isaías. Na última parte do livro de Isaías, que começou lá no capítulo 40 e vai até o 66. Então, não são 26, são 27 capítulos, com as suas inúmeras profecias direcionadas basicamente aos exilados na Babilônia, para encorajá-los a escapar de seus captores e retornar pela fé à terra prometida. Como falamos dessa divisão de 4 partes do livro de Isaías, vamos rever essas 4 partes para nós nos situarmos dentro dela. Então, a parte número 1 é que nós dividimos todo o livro de Isaías com 66 capítulos. A parte número 1 que já vimos é o chamado de Isaías para proclamar a restauração. Foi no capítulo, foi isso aqui no 40, do 1 ao 11. Depois, a capacidade e a determinação de Deus de trazer restauração para o seu povo, que é no capítulo 40, 12 até o 44, 23. Também já vista e encerrada neste capítulo. E a parte C, os dois instrumentos de Deus para a restauração, do 44, 24 ao 55, 13. Veremos agora. Depois veremos a parte D, que é pecado e arrependimento e restauração de Israel, que vai do capítulo 56 até o capítulo de número 66. E as 4 partes, as 4 grandes partes do livro todo de Isaías, que começa lá no capítulo 1, sendo que Isaías tem 66 capítulos, nós temos parte número 1. Apresentação. Isso foi visto no primeiro versículo
do primeiro capítulo. Parte 1, apresentação. Parte 2, a mensagem de julgamento e restauração pregada por Isaías. Foi do capítulo 1 do livro de Isaías até o capítulo 6, parte de número 3. A resposta de Isaías ao julgamento assírio. Nós começamos lá no capítulo 7 e fomos até o capítulo 39. E a parte 4 que nós estamos vendo é Isaías e o julgamento babilônico. Nós começamos lá no capítulo 40, verso 1, e nós vamos até o capítulo de número 66 do livro de Isaías. Mas fechamos agora. De 44, do capítulo 44 ao 55, 23, veremos os instrumentos de Deus para a sua salvação garantida. Embora muitos motivos apareçam nesses capítulos, podemos ver que eles giram em torno da revelação dos instrumentos levantados por Deus para trazer libertação do povo de Deus do exílio. Dividiremos também essa parte C em duas sessões, envolvendo primeiro o plano de Deus para Ciro, que vai do 44 ao 48, onde Isaías vai abordar primeiramente esse instrumento de Deus, que é Ciro, e depois o plano de Deus para o seu servo, do capítulo 49 ao 55, onde ele se concentrará no servo real que viria. Então vejamos inicialmente o plano de Deus para Ciro, do capítulo 44, 24, que nós estamos no capítulo 44, a partir do verso 24 até o capítulo 48, veremos esse plano de Deus para Ciro. Ciro, imperador da Pérsia, contemporâneo de Esdras, de Neemias, de Zorobabel, de Ester e também de Mordecai. É mencionado tanto por seu próprio nome, algo espetacular demais que tem intrigado estudiosos e tem feito os céticos afirmarem que Isaías foi escrito depois do exílio, quanto por implicação ao longo de toda a passagem. Isaías chamou esse libertador de Ciro, muito antes de Ciro nascer, sequer ser imperador. Então, por isso que alguns estudiosos dizem que Isaías foi escrito na época que Ciro estava vivo, por algum escriba, e não pelo profeta lá tempos atrás. Ciro, que já fora mencionado no capítulo 41, verso 1 e nos versículos seguintes, seria o pastor de Deus para o seu povo, o ungido de Deus, 45:1, aquele a quem Deus levantaria, uma ave de rapina do Oriente que realizaria os propósitos de Deus, o aliado escolhido de Deus contra a Babilônia. Além dessas referências explícitas, a questão da escolha de Ciro por Deus está implícita em vários pontos desses capítulos, como teremos oportunidade de vermos em riquezas de detalhes. Esse plano de Deus para Ciro pode ser dividido também em outras subpartes para melhor entendimento do texto e também do seu contexto. Veremos um hino de autoglorificação do Senhor. Vai dentro do capítulo 44, do verso 24 ao 28. Em seguida, nós vamos ver o oráculo real acerca de Ciro, o ai dos contentores, a aceitação do plano de Deus, o Senhor é capaz, o destino certo da Babilônia, o julgamento contra a Babilônia, e finalmente veremos o chamado para ouvir e partir. Então vejamos o hino de autoglorificação do Senhor. Capítulo 44, a partir do verso 24 até o 28. Esta é uma sessão que começa com uma surpreendente revelação. Deus libertaria o seu povo da Babilônia por meio do rei persa Ciro. Seria o grande Deus, o que se chama Senhor, que faria tudo isso. Ele sozinho estende os céus e espraiou a terra. É ele também quem desfaz os sinais dos inventores de mentiras, que enlouquece os adivinhos, que faz tornar atrás os sábios e converter em loucura o conhecimento deles. Também é ele, o Senhor, que confirma a sua palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros, que diz a Jerusalém que será habitada e às cidades de Judá que seriam edificadas e levantadas suas ruínas.
A redenção está expressa, verso 27, numa linguagem que faz referência ao episódio da travessia do Mar Vermelho por Israel, o que está intimamente ligado à metáfora da vitória do Senhor sobre o monstro. A profecia pode ter encontrado um cumprimento literal quando Ciro secou o rio Eufrates, que alimentava os fossos que cercavam a Babilônia. O capítulo 44 do livro de Isaías começa com o verso 1 dizendo: Agora, pois, ouve, ó Jacó, meu servo, e tu, Israel, a quem escolhi. É assim que começa o primeiro verso do capítulo 44. E lá no verso 28 encerra dizendo assim: Que digo de Ciro? Olha só, Isaías falando de alguém que na época não existia. É meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém: Tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Esse governador persa governaria debaixo do decreto de Deus, e ambos, Jerusalém e o templo, seriam reconstruídos imediatamente, mediante decreto real do rei persa Ciro. Está lá em Esdras 1, de 2 a 4, no capítulo 6, de 3 a 5. Essa ideia fantástica e aparentemente absurda de que um rei pagão libertaria o povo de Deus e seria o responsável pela restauração de Jerusalém e do templo teria sido algo muito difícil de acreditar para muitos nos antigos dias de cativeiro. E até hoje, quando olhamos para o passado para estudá-lo e entender os acontecimentos. Muita coisa interessante, muito conteúdo, requer que você realmente entre no nosso blog site, jamais desista para ver a parte escrita e estudar bastante. Tem muita coisa para a gente estudar, aprender, senão a gente vai se perder nessas divisões e nessas falas, e elas perderão a sua conexão com o texto. Por isso que é bom fazer uma leitura prévia do capítulo e estar atento. Curta aí nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal. Amanhã estaremos aqui com Isaías 45. Isaías prevendo a vinda de Ciro, o libertador de Israel. Nosso blog site é o jamaisdesista.com.br. Nossa loja virtual é a semeadores.com.br, sendo que nossa loja física fica no centro de Taguatinga, em Brasília, no Distrito Federal. Nosso programa de rádio vai ao ar todos os dias às 8h30. Deus abençoe sua vida, fique com Deus, curta aí o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e conheça os nossos produtos. Não perca o Momento Missionário Palavra de Vida com o pastor Johnny Ramos, todo sábado às 15 horas. Deus abençoe grandemente a sua vida e o seu ministério. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.